Um dos principais fatores para alguém performar em vendas é realmente estar bem de cabeça. Eu vejo que algumas pessoas acham que é clichê falar sobre mindset, falar sobre programação mental, mas foi uma das coisas que mais me ajudou na minha trajetória de vendas. Então esse primeiro módulo e essa primeira aula a gente vai falar principalmente sobre como ter uma mentalidade forte, porque vender, ao contrário do que muitos dizem, não é fácil. Existe sim um processo, existe técnicas, mas é bastante difícil. Vender não acontece do dia para a noite e a gente precisa entender que esse processo, para ele funcionar, a gente precisa estar bem consigo mesmo. Então eu trouxe aqui 4 livros que me ajudaram bastante na minha jornada como vendedor e me ajudam até hoje para preparar minha cabeça para receber não todos os dias e conseguir manter um foco no objetivo principal, que é fazer um bom fechamento de mês. O primeiro livro é o livro chamado Quem Vende Enriquece, de Napoleon Hill. Ele traz as principais habilidades mentais que a gente precisa ter para poder aprender a vender. Ele também ensina como que eu devo me portar durante uma negociação e principalmente como que a minha mentalidade deve estar quando eu estiver em contato com o cliente. Outra coisa que ele traz aqui é o lance do pensamento positivo atrelado a vendas. Tem um outro livro que eu não citei aqui, mas que ele fala de uma fórmula para o sucesso, que é pensamento, sentimento, ação e resultado. Então eu enquadro bastante dentro dos princípios que Napoleon Hill traz dentro do livro Quem Vende Enriquece. O próximo livro da nossa lista, ele se chama Como os Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional para Fechar Mais Negócios, de Jeb Blount. Esse livro ele me ajudou num momento bem específico, que foi no início da pandemia, do Covid. Eu literalmente achei que eu não sabia vender. Por quê? Porque os clientes estavam com mais desafios de fechar, eu não conseguia fazer follow-up, eu não estava preparado de fato para aqueles fechamentos. E aí o meu emocional começou a me abalar e eu não conseguia mais fazer reunião. Foi então que eu comecei a ler esse livro, fui buscar e pesquisar sobre inteligência emocional e acabei encontrando esse livro aqui. E ele foi um divisor de águas na minha carreira, porque ele me mostrou que tudo parte de uma inteligência emocional, porque se eu não estiver positivamente aberto a ouvir o cliente e trazer insights de verdade e com aquele interesse genuíno e sabendo que o cliente vai decidir no momento dele, eu tenho que seguir meu processo sem ficar me preocupando, sem colocar preocupações na minha frente, eu com certeza ia ter bons resultados. Então esse livro ele foi um divisor de águas. Outro livro se chama 10x ou 10x em inglês, do Grant Cardone, que ele fala basicamente sobre fazer 10 vezes mais aquilo que os outros fazem para tu ter um resultado acima da média. Então, em vendas, no contexto geral, mesmo seja tu prospectando, qualificando ou vendendo de fato, a prospecção, o esforço, a garra, a força de vontade, ela conta muito para a gente bater um bom resultado. E nesse livro ele ensina não como tu executar as ações, mas ele ensina como tu te preparar para executar, principalmente em relação à mentalidade, como tu vai te colocar e te expor 10 vezes mais do que qualquer um para ter um resultado acima da média. Então ele é um livro que fala muito sobre esforço, e inclusive o nome se chama 10x, a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Então pensa, se no pior dos cenários eu ligar mais do que o dobro do que o meu colega que vende talvez mais do que eu vou ter um bom resultado. Então nunca é apenas sobre talento, mas também sobre esforço. E o último livro, e um dos mais difíceis que eu já li, se chama Antifrágil, do Nassim Taleb. Esse livro, ele mostra sobre coisas que se beneficiam com o caos. Por exemplo, a gente não estava esperando um Covid, mas aconteceu. E aí aconteceu o Covid e a gente teve que se adaptar, principalmente no cenário de vendas, a como fazer um cliente tomar uma decisão a partir de um momento super problemático no mundo inteiro. Então, como que a gente vai se beneficiar com o caos? Então, ele traz um conceito de tu ser antifrágil e não tu ser resiliente. O que ele traz? Algo frágil, por exemplo, vou pegar um copo de vidro. Um copo de vidro, ele é frágil, se tu largar ele no chão, ele vai quebrar, certo?
Algo resiliente, ele traz o exemplo de uma bolinha de tênis. Uma bolinha de tênis, se tu aperta ela, ela vai voltar ao normal. Isso é ser resiliente. Ou seja, tu pode apanhar, mas tu volta ao teu estado normal. E algo antifrágil é aquilo que, depois de sofrer um dano, volta maior e melhor. E é um exemplo dos nossos músculos. Nosso músculo, se tu vai na academia, quando tu faz força, o que vai acontecer? Tu vai lesionar o músculo, então ele passa por uma situação de causa, ele sofre um estresse, e aí o que ele faz? Ele se regenera mais forte para aguentar aquela dor. E nas vendas, a gente precisa trabalhar assim. Eu vejo muito player falando que a gente deve ser resiliente, mas ser resiliente não basta. Não adianta eu apanhar e voltar ao estado que eu tô. Não, a cada vez que eu apanho, cada não que eu tomo, cada objeção que eu sofro, eu não tenho que voltar ao estado normal. Eu tenho que voltar maior e melhor. E eu só consigo isso se eu sair da minha zoninha de conforto. Se eu literalmente for uma pessoa antifrágil, onde eu vou entender o porquê que eu errei, porquê que eu tomei aquele não, porquê que eu, sei lá, passei por aquela objeção e vou aprender a quebrar aquilo ali na marra. Então, esse livro, ele traz esse conceito que eu tenho e preciso voltar maior e melhor. Então, esses são 4 livros que vão te ajudar nesse início e nessa jornada nova como vendedor. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Qualquer dúvida que tiver, coloca aqui no comentário.